Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de matemática. Então eu peço que vocês peguem o livro de matemática nas páginas 186 até a página 191. Nós vamos começar a nossa unidade 10 falando sobre frações. Então eu peço que vocês peguem aí o livro na página 186 e 187 primeiro, para que vocês possam ler, um textinho, um trecho, de um texto de um livro de Antoine Saint-Exupéry, que fala sobre o Pequeno Príncipe, que é um livro famoso aí de Antoine de Saint-Exupéry, Essa obra foi publicada em 1943, então vocês irão ler aí o Pequeno Príncipe e a Raposa. Foi uma adaptação que fizeram justamente para essa unidade do livro, certo? E eu vou colocar a imagem aí, do Pequeno Príncipe, para que vocês possam ler aí essas estrofes, essas pequenas partes aí tiradas, esses pequenos trechos tirados do livro Pequeno Príncipe, onde tem uma parte aí que vai se tratar sobre fração, Por exemplo, na segunda estrofe, vai retratar uma das passagens mais conhecidas do livro, quando o Pequeno Príncipe encontra a raposa em um trigal, A raposa quer ser amiga dele, mas diz que antes ele tem de cativá-la, isto é, deve conquistá-la. A raposa explica que há 100 mil garotos iguais a ele, E que para ser um amigo especial, ele terá de conquistar a amizade dela. É nesse momento, que a raposa vai dar o exemplo de uma fração, aí nesse segundo trechinho, aí nessa segunda estrofe, que vocês estão lendo aí. Ele vai dar o exemplo de uma fração para descrever a relação de amizade deles, pois o príncipe passaria a ser um entre 100 mil, como veremos aí na página seguinte. Então leiam aí, essa pequena parte, esse pequeno trecho aí. Leiam novamente, que deu a ideia de fração. Ele dá um exemplo de ideia de fração. Então vamos começar o nosso assunto aí na página 188, onde nós vamos saber o que são números fracionários. Números fracionários, minha gente, é a representação de partes iguais de um inteiro. Então é denominado de fração. Representação de partes iguais de um inteiro, certo? Então eu vou colocar uma imagem aí, ou para que vocês possam saber, como é essa representação de um inteiro. Então aqui, minha gente, eu tenho uma representação de um número fracionário. Então aqui, olha só, eu tenho quantas partes aqui? Eu tenho um inteiro que foi dividido em partes iguais, certo? Então eu tenho uma representação de uma fração, ou seja, uma parte do inteiro que foi dividida em partes iguais. Então olha só, eu vou tomar uma parte, então eu pinto aqui, ó, uma parte que eu tomei do inteiro. E esse inteiro ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tomei uma parte tomada do inteiro que foi dividido em 9 partes. Uma parte tomada de um inteiro que foi dividido em 9 partes iguais. Então, essa fração aqui, a representação dessa fração é 1/9, certo? É 1/9. Por quê? Foi uma parte que eu tomei do inteiro dividida em 9 partes iguais, certo? Uma parte tomada dividida do inteiro, no caso, Uma parte tomada do inteiro que foi dividida esse inteiro em 9 partes, certo? Então, olha só, nós lemos aqui, a parte de cima, a representação da fração é dessa forma aqui, certo? Coloco um número em cima e outro número embaixo e tem um tracinho dividindo esses dois números. Então, essa parte aqui de cima é o numerador, certo? Os termos de uma fração, como nós já vimos os termos da adição, subtração, multiplicação e divisão, a fração também tem termos, porque uma fração ela também é uma divisão, certo? Então, os termos da fração, os nomes que damos aos termos da fração são
numerador, que é a parte de cima, e denominador, que é a parte de baixo, certo? Então, nós já vimos, né, os termos da fração. A parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. O numerador, minha gente, indica quantas partes foram tomadas do inteiro. Eu posso tomar mais de uma parte do inteiro, 1, 2, 3, 4, certo? Então, a parte de cima, o numerador, indica quantas partes foram tomadas do inteiro. Já o denominador indica quantas partes o inteiro ele foi dividido, certo? Em quantas partes o inteiro foi dividido. Numerador indica quantas partes eu tomei do inteiro. E o denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido, ok? Vamos aí na leitura de frações, né? A leitura de fração depende do seu denominador. Então, a leitura de fração depende do denominador. Por exemplo, de 2, né, no caso, de 1 a 10. Até 10, o denominador se lê, né, até 9. Vamos fazer até 9. Então, nós lemos assim, um meio, nós lemos o numerador normalmente, o número, e o denominador nós lemos meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quando chega no 10, eu leio décimo, por exemplo, 1 décimo, 2 décimos. De 10, né, passou de 10, de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, assim por diante, até 100, nós lemos o número, o numerador e o denominador e acrescentamos a palavra avos ao denominador. Por exemplo, 1, 12 avos, 2, 15 avos, 3, 24 avos. Então, sempre vai depender do denominador, ok? E quando passa de 100, no caso, os denominadores 10, 100 e 1000, nós lemos 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, 15 centésimos, 25 milésimos. Então, nós lemos dessa forma, dependendo do denominador, ok? Na página 190, nós temos um quadrinho que mostra a tensão aí, né? O denominador de uma fração, ele não pode ser zero. Por exemplo, frações como 2 sobre 0 ou 3 sobre 0 não existe, porque não existe denominador zero, certo? Quando o numerador e o denominador de uma fração forem iguais, por exemplo, 6 sobre 6, 6 sextos é igual a um inteiro, é um inteiro completo. 8 oitavos é um inteiro completo, certo? Então, a fração será igual ao inteiro. Então, vocês irão fazer o exercício aí da página 190 e 191 até a quarta questão. Na primeira, vocês irão escrever como se leem as frações, né? Na segunda, escrever no caderno a fração que representa a parte colorida e a fração que representa a parte não colorida, certo? Vocês podem fazer aí também no livro, nesse quadrinho que dá para fazer muito bem, ok? Na terceira, escrever a fração correspondente e na 4, representar com desenho cada fração, ou seja, 3 oitavos. Você vai pintar 3 partezinhas, né? Porque o numerador indica quantas partes eu tomei do inteiro. E 16 avos, você vai pintar 2 partezinhas, porque foram 2 partes que você pegou do inteiro, ok? Beijos, até a nossa próxima aula.